Graça e paz sobre a tua vida. Mais um dia, mais uma reflexão, mais um tempo para a gente repensar nossas vidas, para repensarmos nossas vidas e colocarmos no trilho de Deus, segundo a sua graça, bondade e misericórdia, e andarmos nessa perspectiva. Pois precisamos entender que somos livres para sermos santos, livres para vivermos a vontade do Pai. Fomos separados por Deus para o mundo. Isso que a gente precisa entender. Não foi para o nosso isolacionismo, nem para vivermos nossa religiosidade, e nem para fazermos o que achamos ser conveniente ou segundo os nossos interesses. Fomos salvos para vivermos a vontade de Deus. Somos servos da justiça. E por isso, Paulo fala sobre isso lá em Romanos 6, 22 e 23, diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nós precisamos entender? Somos livres, fomos libertos, transformados em servos de Deus, e que a nossa vida tem um só propósito, a santificação, por causa da vida eterna, para a vida eterna. A gente precisa entender essas coisas. Paulo escreve sobre isso falando de uma maneira muito simples. Nossa vida é para ser expressão de Deus, santificar o procedimento, a santificação tem um só propósito. Equivocadamente, alguns irreligiosamente pensam que santificamos para nos aproximarmos de Deus. Não é? Isto é um equívoco muito grande. A santificação não é para nós nos aproximarmos de Deus, mas entendermos que por estarmos em Deus, por ter sido colocados no corpo de Cristo, na igreja, local onde Deus habita, onde está a presença de Deus, nós precisamos, por sermos templo do Espírito. Então, tendo tudo isso, tendo recebido, tendo sido purificado, santificado, colocado na presença de Deus, o que nós precisamos fazer? Santificar o procedimento, santificar a nossa maneira de viver, para que assim a gente possa levar Deus até as pessoas. Isto é, nós somos a expressão do Deus vivo, a revelação de Jesus Cristo no mundo. E precisamos entender que a nossa carreira, a carreira que nos é proposta, é para que nós sejamos a semelhança do Filho, a expressão do Filho neste mundo, para que a gente entenda que nosso objetivo de vida, nosso propósito, nossa maneira de viver, o porquê nós vivemos, é um só: revelar Deus ao mundo. A gente se santifica para isso, nós não temos opção. E por nós termos sido libertos, por ter sido santificados em Cristo, nós precisamos revelar essa obra de Deus. Então a nossa caminhada, a nossa jornada é para que, rejeitando as paixões humanas, revelemos o Filho. Nós não temos opção de fazer o que queremos, mas vivemos segundo a vontade do Pai. É para isso que nós fomos chamados. Viver a vontade do Pai, expressar o Pai ao mundo, ser como Ele, proclamar as suas virtudes, viver expressando em todo o tempo as virtudes de nosso Deus. É isso que nós precisamos compreender, pois se compreendermos isso, vivemos a vontade de Deus. É essa a nossa jornada. É esse o propósito das nossas vidas. À medida que caminhamos, à medida que andamos, a gente vai rejeitando as paixões humanas. Como a gente rejeita isso? É a consciência, o entendimento de quem nós somos em Deus, que fomos libertos. Por ter sido liberto, nós podemos escolher servir
a justiça. Temos um novo coração, um coração que recebemos do Pai, um coração que está alinhado com a sua vontade, submisso à sua vontade. Por isso a gente pode rejeitar a paixão humana, rejeitar os nossos desejos e nossa vontade, pois não estamos aqui para viver segundo o nosso coração natural, mas segundo o coração e a justiça de Deus. Então não se trata de fazermos o que queremos, mas fazermos o que precisa ser feito. É nossa obrigação natural, é a expressão de Deus. É sermos como Cristo, mesmo não querendo, mesmo entendendo que é difícil, que irá exigir um sacrifício grande, nós fazemos porque é a vontade do Pai. Paulo sabia o que o esperava quando estava voltando para Jerusalém. Foi advertido, foi avisado por profetas, por pessoas de vários locais. Houve até mesmo incentivo dos irmãos para que não voltasse a Jerusalém. Mas o que ele fez? Ele foi. Por quê? Porque ele sabia que ele precisava ir. Porque ele conhecia a vontade do Pai. E ele fez como uma oferta. E ele disse que estaria disposto a dar a própria vida. Mas o que nós precisamos entender é que ele fez isso porque queria? Não, mas porque ele tinha entendimento que precisava e porque era a vontade do Pai, porque ele tinha que testemunhar do reino perante as autoridades e principalmente perante o governo de Roma. E a gente precisa entender isso. Se a gente for escolher o que nós gostamos, o que nos dá prazer, dificilmente viveremos a vontade do Pai. Nós, na realidade, continuaremos a ser escravos de nossos desejos e de nossa vontade. Nós fomos libertos, somos livres para oferecer aos nossos membros a justiça, a prática daquilo que seja a vontade do Pai. Por isso, quando a gente pensa nisto, nós pensamos em quê? Temos que pensar nas pessoas, nas nossas expectativas com relação às pessoas. Quando nós colocamos ou achamos que as pessoas existem e que precisam atender às nossas necessidades e os nossos desejos, na realidade o que nós estamos vivendo é uma imaturidade, uma falta de entendimento e vivemos na carne. Ou seja, vivemos segundo o pensamento natural. Não vivemos por fé. Não entendemos que, como justo que somos, feitos por Deus justos, nós devemos viver por fé e vivermos segundo aquilo que Deus falou, como Cristo, não baseado na expectativa que temos daquilo que as pessoas podem fazer por nós ou achamos que elas têm obrigação de fazer, mas mais do que isso, acharmos que Deus tem a obrigação de nos colocar numa vida tranquila, de suprir, de nos dar tudo o que queremos ou desejamos. Isso não faz parte da vida de Deus, nem do propósito de Deus para as nossas vidas. As coisas podem acontecer, podemos receber, podemos ganhar, mas não é esse o fundamento. Ele não dá porque nós merecemos, ou porque nós pedimos, ou porque nós somos bons diante dele, nos empenhamos para alcançar aquilo que nos deu. Não é esse o relacionamento nosso com Deus. Isso é religiosidade, isso é relacionar com a divindade, onde achamos que, por fazermos as coisas, esse Deus irá se alegrar e nos abençoará. Isso não tem nada a ver com reino de Deus, com vontade de Deus e nem o que ele fala nas Escrituras. Por isso, santificar é algo que a gente precisa entender, mas precisa ser feito baseado na Escritura, no conhecimento da vontade de Deus. Que a gente possa buscar esse conhecimento, pois nisso está a vida eterna. Conhecer a Deus é que nos conduzirá à santificação, porque nós compreendemos quem é o Pai, sua natureza, seu caráter e aquilo que Ele quer que nós revelemos ao mundo. Que a gente possa crescer nisso, amadurecer, buscar e desejar zelosamente isso, para que o Pai seja glorificado. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.